chorar, brigar, resolver problemas e se desenvolver de uma forma do reino de Deus, amém? Queria agradecer o nosso querido Henrique. Semana passada trouxe cadê ele? Tá ali. Nosso querido Henrique, matrícula 26, não sei o que lá, trouxe uma palavra linda, poderosa, que queimou o nosso coração. E estava em uma reunião ali agora com um casal de jovens e eu estava falando. O nosso maior objetivo como igreja é que o nosso coração queime pelo autor da vida. Que o nosso coração esteja entregue de uma forma completa, né? E nessa semana eu estava pensando no que falar, no que pregar, e o Espírito Santo tem nos direcionado na simplicidade daquilo que é o Evangelho. Muitas vezes eu tenho uma ministração dizendo a igreja do futuro. E muitas vezes nós achamos que a igreja do futuro é pintar a parede de preto, é apagar as luzes na hora do louvor, colocar um telão de LED, fazer todas as peripécias tecnológicas. Mas eu tenho entendido que a maior modernidade da igreja do futuro se chama Jesus Cristo. Se nós quisermos se tornar uma igreja do futuro, nós precisamos voltar para o início, voltar para a origem. E quando nós olhamos e observamos a origem da igreja, vamos para Atos. Nesta semana nós tivemos um treinamento aqui a respeito de evangelismo, e quando nós olhamos para a igreja primitiva sendo propagada, a igreja primitiva sendo expandida, existiam 3 princípios básicos que a igreja se movimentava. 3 princípios básicos a qual regia o movimento da igreja do primeiro século. Eram 3 pontos que quando nós falamos a gente até se surpreende. Que era o quê? Comunhão, serviço e proclamação. As palavras gregas que eram usadas era koinonia para a comunhão, diaconia para o serviço e querigma para a proclamação. Koinonia, diaconia e querigma. Uau! E quando eu estava estudando esta semana para fazer o treinamento, eu falei, meu Deus, como o evangelho é simples. Como a propagação do reino é simples. Sabe quem muitas vezes complica aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa história? Levanta o dedo aí. Põe aí na sua cabeça. Muitas vezes somos nós que complicamos e queremos trazer uma teologia, um entendimento, e eu não estou dizendo que nós não devemos estudar, eu não estou dizendo que nós não devemos se aprofundar, sim, mas sabe um cara que me chama a atenção, que para mim nos últimos tempos é uma das maiores referências teológicas para mim, Hernandes Dias Lopes. Quando você vê ele pregando, você vê a simplicidade e profundidade do evangelho da paz. 1 Coríntios diz o quê?
a respeito do Evangelho? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meu irmão, eu e você temos em nossas mãos o poder da salvação. E baseado nisso, meu irmão, baseado nesta simplicidade, eu gostaria que nesta noite nós meditássemos em um texto muito conhecido, que talvez você já ouviu diversas ministrações a respeito deste texto. Mas mesmo assim, eu gostaria de falar sobre ele. Ah, pastor, mas você vai talvez... Eu já preguei sobre este texto, já preguei sobre este assunto. Um dia um pastor muito famoso pregou o mesmo sermão por mais de um mês, domingo após domingo, pregando o mesmo sermão. E no final deste mês, se reuniu uma equipe da igreja, uma equipe presbiterial, e foram conversar com o pastor. Pastor, você está passando por algum problema, está com dificuldade de desenvolvimento, mas por quê? Faz mais ou menos um mês que o Senhor prega o mesmo sermão. Ele falou, pois é, Deus disse para mim que eu só mudaria o sermão quando a igreja mudasse. Então, às vezes, é bom nós ouvirmos o mesmo sermão, para quê? Para que Deus nos aponte, para que Deus nos alinhe, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Lembra que eu tenho falado uma palavra profética? Eu tenho uma absoluta certeza que todo mundo aqui já ouviu uma palavra profética. 100% das pessoas aqui já ouviu. Eis que o Senhor te diz, aleluia, Deus tem algo lindo para a sua história. Eu não estou falando e não estou minimizando a palavra profética, não, isso é de Deus, isso é maravilhoso, isso é um movimento de uma igreja saudável e relevante, que se mova nos dons. Mas meu irmão, se você ouviu a mesma palavra uma, duas, a primeira vez, a partir da terceira vez é Deus falando, meu filho, você vai perder a timeline de Deus, você vai perder o tempo daquilo que Deus está fazendo, é tempo de acordar. Eu acredito que é o Espírito Santo nos chacoalhando e dizendo, ei, eu tenho algo lindo e maravilhoso para você neste tempo, e o que você está fazendo? Brunão Morada falou isso em uma pregação, algum tempo atrás, meu irmão. Se você ouve uma palavra profética, uma vez é Deus te alinhando, a segunda vez é Deus te lembrando, a terceira vez em diante é Deus falando, ei, acorda. Então eu acredito que nesta noite, se você ouviu ou não ouviu esta palavra, talvez é Deus nos chacoalhando, para entender algo lindo e maravilhoso da parte dEle, para as nossas vidas, amém? Abra aí comigo no Evangelho segundo Mateus, o nosso cobrador de impostos, Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, e essas são palavras de Jesus, não é palavra de Mateus, não é palavra de João, não é palavra de Marcos, não é palavra de Lucas, não é palavra de Pedro, é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende um candeeiro e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás no céu.
Repete comigo: eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Repete comigo esse versículo: assim brilhe a luz de você diante dos homens. Vamos melhorar. Diz assim: assim brilhe a minha luz diante dos homens, para que eles vejam as obras do Senhor e glorifiquem ao meu Pai que estás no céu. Feche os seus olhos. Pai, te damos graça pela tua palavra, te damos graça por este tempo, te damos graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito. A nossa oração tem sido: gere em nós algo real e verdadeiro. Senhor, eu não sei da condição praticamente de quase ninguém daqui deste público, mas o Senhor o conhece. A minha oração é que o Senhor queime o coração de cada um, que nós possamos sair daqui entendendo que somos sal e luz para esta geração. Que nós saiamos daqui entendendo o poder do Evangelho, que nós saiamos entendendo o poder de libertação, o poder de cura, o poder de restauração. Que o Senhor se revele a cada um aqui presente. Que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Eu, como ministro da tua palavra, me coloco diante do Senhor e te peço que eu seja instrumento. Te peço perdão pelo meu falar, pelo meu pensar, por tudo aquilo que desagrada o Senhor. O meu único objetivo é ser canal de bênção. O meu único objetivo é fazer com que a tua palavra seja propagada de uma forma fiel e verdadeira. E que o nosso coração venha a queimar diante daquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Jesus Cristo. O texto é bem simples e bem prático. O texto que nós acabamos de ler no versículo 13 diz: vocês são o sal da terra. No versículo 14 diz: vocês são a luz do mundo. Jesus não disse: vocês foram, vocês serão. Ele diz: vocês são. Ou seja, é tempo presente. A palavra não está no passado, a palavra não está no futuro, a palavra está no presente, dizendo: nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, eu e você, como filhos de Deus, fomos chamados. Eu e você, meu irmão, eu e você, meu amigo, que talvez nos visita aqui pela primeira vez, você talvez não entenda, ou talvez já entenda, Deus está querendo nos informar e dizer: nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos, neste tempo, o sal e a luz. Aqui Jesus está falando a respeito de dois elementos que é fundamental para o desenvolvimento da vida: sal e luz. E eu gostaria de primeiramente falar a respeito do sal. Como diz no versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para jogar fora e ser pisado pelos homens. Quando nós olhamos para o elemento do sal, meus irmãos, uma primeira coisa que me chama a atenção: o sal no Antigo Testamento
era mencionado como um agente de purificação. Fala assim: sal é agente de purificação. Levíticos capítulo 2, versículo 3 diz: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua das suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescenta sal todas as suas ofertas. Êxodo capítulo 30, versículo 35. E faça um incenso de mistura aromática, abra do perfume, levará sal e será puro e santo. Meu irmão, o que tem a ver o elemento do Velho Testamento, o elemento de purificação para nosso tempo como hoje? Meu irmão, talvez se você vive no Brasil, se você vive num tempo como hoje, se você não está vivendo alienado daquilo que está acontecendo, o que o mundo tem necessitado é necessitado de uma purificação. Tem necessitados de homens e mulheres que representa um Deus santo, um Deus poderoso, que não tem o jeitinho brasileiro, que não tem as tramóias do mundo, mas homens e mulheres que se tornem incorruptível para gerar uma purificação aonde nós estamos. Pastor Rafael falou na última pregação dele, muitas vezes o que mais entristece o coração dele é que no meio de alguns cristãos, é a única pessoa que eles falam que é de verdade é ele. Eu já falei aqui de um testemunho. Eu estava trabalhando em uma transportadora e um motorista chegou em mim e falou assim: não, um pastor levou todo o dinheiro do meu irmão, um pastor enganou a minha família, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo enrolado, crente é tudo enrolado. Eu falei: é mesmo? Falou: é. E eu falei assim: e se eu disser que eu sou pastor? Aí ele engoliu seco, deu o piripaque do Chaves. E a Conisa falou do Chaves, né? Então eu posso falar também. E ele disse: você é diferente. Nessa transportadora, um pastor trabalhava com a gente, saiu devendo não sei quantos reais lá para a tiazinha do lanche. E ela mandou no Facebook, falou: aí chegou em mim: Beto, você sabe onde é a igreja dele? Eu vou lá na igreja dele. Eu falei: minha irmã, não faz isso não. Aí liguei para ele, eu falei assim: ô abençoado, tu é pastor, meu irmão, vem pagar a tia do lanche. Paga a tia do lanche, miserável. Um mês depois: Roberto, paguei a tia do lanche. Falei: aleluia, glória a Deus. Mas eu acredito, meu irmão, assim como o sal tem como a responsabilidade purificar o elemento. Naquela época não existia geladeira, não existia nada ali. O sal era para conservar, o sal era para não pegar a podridão, para não ser contaminado. Da mesma forma, meu irmão, Deus quer levantar uma geração que seja sal desta geração, que nós decidimos ser diferente em meio a uma geração de iguais. Ontem eu estava comendo pastel, eu bem o Zac. Aí um rapaz chegou na moça do pastel, falou assim: ô moça, o meu amigo queria pegar o seu Instagram. Aí a outra moça falou: ih, ela é casada.
Aí a moça falou assim: eu vou dar meu Instagram porque eu preciso aumentar os meus números de seguidores. Aí aquele negócio queimou dentro de mim, eu comecei a dar risada. Eu falei: ô moça, você só quer aumentar seus seguidores, misericórdia, menina. Você é casada? Aí quase comecei a pregar. Mas isso é uma realidade a qual nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente está dando risada de nós mesmos, conforme diz Cláudio Duarte. Muitas vezes a gente está dando risada. Muitas vezes, meu irmão, uma coisa que eu tenho aprendido: você tem todo o direito de propagar e usar as suas redes sociais. Mas tem que ser bênção. Tem que ser de crente. Tem que ser sal. Tem que gerar pureza, tem que gerar algo diferente. Ou você e eu é mais um no meio do ambiente. Faz 3 meses, 2 meses e pouco que eu estou trabalhando. E no final do mês, nós tivemos o aniversariante do mês agora de junho. E ali na hora nós fizemos a confraternização, aí no meio uma pessoa falou assim: ei, vai comer sem orar? Bora orar. Olha, então cadê o pastor? E o que eu estava fazendo? Estava comendo um docinho. Falei: espera aí. Foi o primeiro que pequei, né, irmão? Quem não pecou, atira a primeira pedra. Aí eu ali comendo, aí uma pessoa brincou, falou assim: meu, esse pastor é moderninho, que eu estava com a calça mais ou menos assim, mostrando a canela. Falou: ih, esse pastor aí é moderninho. E lá trabalha gente de todo tipo. O que mais me chamou a atenção, na hora que eu estava indo embora, uma jovem de 18, 19 anos falou assim: pastor, sabe o que eu acho mais legal em você? Você é doidão. Falei: você descobriu agora? Mas você carrega algo diferente. Meu irmão, não é viver o cristianismo dentro da igreja. Isso é fácil. Ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil. É só pegar a Bíblia, fazer uma cara de espiritual, pôr aqui do lado esquerdo do peito, e eu já ensinei a igreja por que do lado esquerdo do peito. É para passar a palavra mais rápido para o coração. Aleluia! Isso é fácil, meu irmão. Difícil é você carregar um legado. Difícil é você matar a sua carne todos os dias para que Ele seja glorificado através da sua vida. O difícil é você zelar pela santidade e zelar por algo de Deus. E é isso que Deus está querendo fazer nesta geração, é levantar homens que zelem pela santidade, homens que zelem pela pureza, pela purificação. Vou namorar, meu namoro vai ser santo. Eu vou fazer negócios, meus negócios serão santos. Eu vou trabalhar, o meu trabalho vai ser santo. Nós temos falado aqui, meu irmão, sabe quando começa o seu culto semanal? É às 8h30, 8h30, 9h30, 8h30 às 9h que termina o culto dominical. Aí começa o seu culto semanal. Aí começa que você vai zelar pela purificação, você vai zelar para que você seja sal, purifica, conserva. Como eu disse, na época não tinha geladeira, e o sal impedia a decomposição dos alimentos. Era a única maneira que eles tinham para conservar. E a minha pergunta que o Espírito Santo tem feito para mim:
que você tem conservado? Será que eu e você somos como o irmão de Jó? Como é o nome do irmão de Jó? Da lentilha? É de Jó, não. Jacó, obrigado. Qual é o nome dele? Esaú. O pastor Rafa falou, volta para a escola do aprendiz. É não, que às vezes é tanta coisa. Mas irmão de Jacó. Quantos de nós estamos abrindo mão daquilo que nós carregamos, por um prato de lentilha, por uma qualquer tipo de oferta, pela política da boa vizinhança? Não, eu preciso ser descolado, eu preciso estar de bem com todo mundo. Meu irmão, a Bíblia diz, não adianta você querer ser amigo do mundo e se tornar inimigo de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser aquele crente chato, meu irmão. Eu não estou dizendo que você vai ser, mas você precisa ser aquela pessoa que se posicione e conserve aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu é precioso, meu irmão. O que Deus te deu é valoroso. O que Deus te deu tem um preço inestimável. Então eu e você não podemos negociar, eu e você não podemos abrir mão daquilo que Deus está nos entregando. Nós estamos nesta sociedade carente de homens que conserve a verdade de Deus. Eu estava falando com um jovem agora, a sociedade pós-moderna, tudo que é precioso do reino de Deus, estão tentando deturpar de uma forma sorrateira. Quer um exemplo bem simples, meu irmão? Quantos de nós já ouvimos contra o patriarcado? O patriarcado oprime. Quem assistiu a Casa de Papel viu a Nairobi gritando, abaixo ao patriarcado. Isso subliminarmente está mandando uma mensagem para a sociedade. E meu irmão, quando nós vamos para a história da humanidade, foi no patriarcado que Deus instituiu padrões morais, padrões éticos, padrões de saúde, padrões de santidade, padrões de conservar. E hoje, uma política, uma ideologia está destruindo o patriarcado. E quando nós olhamos para o patriarcado, são aqueles que zelam pela mulher, são aqueles que zelam pela família. Eu estou falando do verdadeiro patriarcado. Eu não estou falando daqueles homens que são contra, que talvez defendam o patriarcado, mas são contra os princípios da palavra. O verdadeiro patriarcado está na Bíblia. O verdadeiro patriarcado, o verdadeiro princípios está regida pela palavra de Deus, e Deus está querendo levantar homens e mulheres que se tornem referência para esta geração, que zela pela palavra, que entende o poder de conservar uma verdade, que não é o discurso bonitinho. Quanto a gente vê aí na mídia aí fora dizendo que é crente, meu irmão, que dá até medo. Fala que é crente de uma coisa, mas na vida cotidiana é completamente contrária. Ei, olha aqui todos para mim em nome de Jesus. Você foi chamado para conservar algo do céu onde você está. Você foi chamado para conservar aquilo que Deus vai gerar e está gerando dentro de você.
para resplandecer algo extraordinário. O que diz no texto, no versículo 16, que brilhe a luz de vocês diante dos homens. É por isso que Deus quer que você conserve algo do céu, porque quanto mais eu e você conservarmos algo do céu, meu irmão, nós vamos brilhar diante dos homens, nós vamos levar a glória de Deus aonde nós estivermos. É para isso que Deus quer, meu irmão. Deus quer que você seja a extensão do céu aonde você estiver. Você não vai ser perfeito, mas você vai gerar algo poderoso aonde você estiver, em nome de Jesus. Nesses meus trabalhos, eu estou viajando a algumas cidades. Há 2 semanas eu estava lá em Monte Alto, próximo de Jaboticabal. E ali conversa vai, conversa vem, a pessoa que foi responsável de levar a nossa equipe para lá, estava conversando tal, e aí logo se identificaram, ó, ele é pastor. Aí ele chegou em mim e falou, eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Falei, é? Ele falou, como você trabalha lá em São Paulo? Aí ele deu a deixa. Imagina falar isso para um pastor. Falei, meu irmão, nós trabalhamos assim, assado, temos projeto social, temos jiu-jitsu, temos balé, temos isso, temos aquilo. Ele falou, você faz isso por intermédio do quê? Falei, começamos pela igreja, agora tivemos que montar um instituto, porque a igreja não suporta mais. Ele falou, eu estou há 3 anos aqui tentando montar um instituto para começar a fazer isso. Posso ir lá na sua igreja ver como que faz? 300 quilômetros. Está marcando de vir aqui. Foi para isso que Deus nos chamou. Estava falando com um jovem, talvez Deus quer que a gente, que a palavra a qual nós carregamos toque o mundo. Aleluia, glória a Deus. Se for para isso, Deus vai te levar e Deus vai fazer você tocar aos 4 cantos desta terra com a mensagem a qual Ele está queimando no seu coração. Mas se não for isso, meu irmão, Deus te chamou para você conservar uma verdade na geografia a qual Deus te pôs, a geografia que é a sua família, a geografia que é a sua casa. Talvez Deus está te chamando, está te levantando para gerar algo poderoso na sua família. Talvez, sabe por que ainda não aconteceu? Porque você não está conservando uma verdade. Você está abrindo mão, você está negociando, e para você ser sal, você vai conservar algo do céu. Você vai gerar purificação. Você vai conservar algo do céu. E você vai gerar sabor. O sal sempre foi e sempre será usado para tempero. Quem já comeu uma comida sem sal aqui? É gostoso? Quando eu peguei Covid, a única coisa que eu senti do Covid foi perder o olfato e o paladar. Como era ruim comer, meu irmão. Sabe o que eu fazia de vez em quando? Pegava aquela pimenta mais brava. Chegava lá na casa do meu pai, qual é a pimenta? Essa daqui é a mais brava. Eu lotava para ver se acontecia alguma coisa. Mas não acontecia nada. É completamente estranho comer algo sem sabor. Por isso que é completamente estranho viver um cristianismo de qualquer maneira. Por isso que é totalmente estranho você chegar nos lugares e você ser camaleão. Quem sabe o que camaleão faz? Ele se camufla segundo o seu ambiente. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, o cristão eclético, ou cristão ecumênico. Em qualquer roda eu estou feliz.
Temos um texto em 1 Coríntios, falando que Paulo se fez doido para ganhar os doidos, se fez judeu para ganhar os judeus, se fez pobre para ganhar os pobres, mas o texto não diz que ele perdeu o fundamento, o texto não diz que ele perdeu o sabor, pelo contrário, ele gerava sabor aonde ele estava. Posso te fazer uma pergunta? Qual é o sabor que você está carregando? Sabe uma outra coisa que eu aprendo com o sal? Quem já comeu comida muito salgada? Horrível também. O que o sal me ensina? Equilíbrio. Deus quer que você viva uma vida equilibrada. O meu pastor e o pastor do Rafael dizia assim: palavra, pastor do Benção também, e poder. Não poder, palavra, nem palavra e poder. Equilíbrio. O sal equilibrado, você come e te dá prazer. Você come e te dá alegria, você come e gera satisfação. O que eu aprendo com isso? É onde eu estiver, as pessoas vão dizer: mano, aquele carinha é gente boa, é doido, mas é gente boa. Não é você querer jogar o evangelho de goela abaixo das pessoas, não, é você viver de uma tal maneira que o seu estilo de vida gere o sabor aonde você estiver. O seu estilo de comportamento não é as suas vestes. Outrora, quando eu me converti, o que diferenciava um cristão de um não cristão? A maneira que se vestia. Mas isso é do passado, meu irmão. Você tem que simplesmente se vestir dignamente, como um homem honrado, como uma mulher honrada. E o que vai gritar na minha e na sua vida são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, é o nosso estilo de vida, é ser equilibrado, é estar na medida correta. A Bíblia diz que nos últimos tempos os judeus terão inveja dos cristãos, não pela riqueza. Eu acredito que pode muitos cristãos ser milionários, e eu oro para que isso aconteça, porque o reino de Deus precisa de investimento, é a plenitude do cristianismo. Deus quer entregar para mim, Deus quer entregar para você uma plenitude sobrenatural que reflita a glória de Deus, que reflita uma vida de verdade, que reflita a plena glória de Cristo Jesus, a presença de um Deus de plenitude e de alegria. Por isso, meu irmão, a diaconisa falou: você já ofertou um sorriso para o seu irmão? Você já ofertou um bom dia para o seu vizinho? Ou só olha você carrancudo? Ou só olha você de mau humor? Ou só olha você reclamando da vida? Ou só olha você murmurando? Sabe por que o povo passou mais de 400 anos no Egito? De 40 anos, desculpa, no deserto? Devido à murmuração. Eles saíram, alguns dias após a saída do Egito, eles já estavam murmurando. Meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos dar glória a Deus em tudo, tudo dá glória a Deus. Eu não estou falando que você vai viver uma vida miserável dando glória a Deus, não, mas você tem que aprender a passar os processos dando glória a Deus. Tem uma música muito antiga
Dá um ré aí, irmão. Cadê? Só porque era o Pedro da dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Para mim não dá nenhum ré. Olha. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Pode continuar. É isso, meu irmão. Quando você entende o processo, e mesmo em meio dos momentos mais difíceis da sua vida, você não abre mão daquilo que você não abre mão da obediência, você não abre mão da fidelidade, e continua dizendo: eu estou aqui no vale, mas eu vou dar sabor. Eu estou em meio às batalhas, mas eu vou dar sabor. Porque o que o texto diz, se o sal não dá sabor, o que acontece? Não presta para nada. Meu irmão, vamos ser sinceros. Você acha que Deus te tirou da onde te tirou? Da vida que você vivia, para você não fazer nada? Vamos lá, vamos fazer a matemática. Você acha que Deus ia perder o tempo dele com isso? Te juro que não. Ou eu só tenho duas opções. Uma, ele não perderia o seu tempo para isso, e se ele fizesse isso, a partir do momento que você decidisse por Cristo Jesus, sabe o que ele fazia? Te matava e levava para o céu, para não correr o risco no meio do percurso você perder a glória de Deus. Então, como ele não perde tempo, e como ele não te matou ainda, vamos viver para dar sabor aonde nós estamos. Vamos gerar algo do céu. Vamos gerar para que nós não venhamos perder o sabor, para que nós não venhamos ser jogados fora. Se você gosta de japonês, qual é a primeira coisa que você sai de uma comida japonesa te dá? Sede. Por causa do quê? Do shoyu. E o que é o shoyu? Sódio. O que é sódio? Eu estudei química para antes de pregar aqui, tá? O que é sódio? Quem está estudando aí? Obrigado, Pedro. Sal, meu irmão. Sal dá sede. Sal dá sede. Eu e você, como uma geração apostólica do reino de Deus, eu e você, como uma geração que vai gerar algo sobrenatural, aonde nós estivermos, precisamos gerar sede na nossa geografia, precisamos gerar sede aonde nós estivermos. Sede, meu irmão. Gerar sede é você ser apaixonado por Jesus, é você queimar por Jesus. Uma palavra que Deus me deu aqui na quarta-feira, falando sobre evangelismo. Sabe qual é o resultado de um bom evangelismo? É um coração em chamas. Deus quer o seu coração em chamas, para que você gere sede aonde você estiver. Meu irmão, tem uma multidão precisando conhecer de Cristo Jesus. Sabe quem Deus quer usar? Fazer igual o meu pastor. É pastor Delei também. Levanta o dedo. Põe na cabeça. Deus quer te usar, meu irmão. Sabe por que o mundo está esse caos? Porque a igreja se omitiu por muito tempo. Por muito tempo, a igreja dizia: televisão é do diabo. O que o diabo fez? Aqui é minha. Cinema é do diabo. Tá bom, daqui.
Faculdade é do diabo. Daqui. E ele foi se apropriando de tudo. Aí a gente vê séries, faculdades, economistas, financiando e propagando a destruição do pilar da sociedade. E o primeiro pilar é a família, e o segundo é a igreja. Você acha que o mundo ataca a igreja e a família à toa? Não, porque Satanás sabe que uma família forte, uma igreja forte, tem o poder de mudar o mundo. Por isso que por muito tempo Satanás calou a igreja. Mas eu entendo que Deus está abrindo os olhos do povo de Deus, para que nós se tornemos referência dessa geração, que nós venhamos levar a presença de Deus ao mundo, e que nós tornemos o mundo, ou pelo menos o mundo a qual nós estamos vivendo, um lugar de bênção. Eu e você como igreja, como sal desta geração, venhamos ser o freio de Deus nesta geração. Venhamos ser o padrão moral, o padrão ético. Meu irmão, e ressalto, de alto e bom som, cada um faz da sua vida o que quiser, mas ninguém tem o direito de dar um padrão para a igreja, a não ser Cristo, que morreu por ela. Ele é o único que tem o poder de dar o padrão da igreja. Aí hoje a gente vê a Xuxa querendo dar padrão para a igreja. Você não viu lá a Xuxa dizendo: eu acho que a igreja, que igreja? Ela sabe o que é igreja? Ela sabe o que é Jesus Cristo, meu irmão? Então querendo dar padrão, estão querendo dar sal, estão querendo gerar sabor. E sabe o que mais me espanta? É um monte de crente indo nessa vibe. É verdade, né? A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, ela precisa ser modernizada. Não, meu irmão. Meu pastor dizia: a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Sai fora dessa, meu irmão. Entre qualquer youtuber ou qualquer, sei lá o que, fique com a palavra, permaneça para você gerar sabor aonde você estiver, porque o sal gera sabor. E a Bíblia diz no versículo 14 que diz o quê? Nós somos a luz. Luz. Da mesma forma que somos sal, nós somos luz. Ei, você é luz do mundo. Meu sogro mora em uma cidadezinha, a mãe do meu sogro mora em uma cidadezinha chamada Catuni, 60 quilômetros de Francisco Sá, no interior, no norte de Minas Gerais, próximo de Porto Seguro. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui lá, no primeiro ano que eu casei, eu fui para lá, no Natal,
e pegamos uma estradazinha de terra 60 quilômetros. E no meio daquela estradinha, quando nós apagávamos o farol, você não via nada. A escuridão nos cegava. A escuridão fazia a gente perder o destino. A escuridão faz a gente perder o caminho. Mas imediatamente, quando nós ligávamos o farol, tudo ficava mais claro. Isso é ser luz do mundo, meu irmão. Independente de onde você estiver, Deus te chamou para brilhar. Não brilhar como a última bolacha do pacote. Não brilhar como a geração coach, mas girar como uma geração da palavra do Senhor, que ama Jesus Cristo, que vai até as últimas consequências, que leva a luz até os confins da terra. Que nós venhamos entender que nós somos a extensão do ministério de Jesus nesta terra, meu irmão. Olha para o irmão que está ao seu lado, faça uma cara de crente de verdade, mesmo que seja profético, meu irmão. Fala assim: meu irmão, você foi chamado para ser a extensão de Jesus aqui na terra. Não podemos ocultar aquilo que temos de mais precioso, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é as boas novas, que é o poder de cura, que é o poder de restauração. E luz na Bíblia, meu irmão, é símbolo de verdade. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que o diabo é o pai da mentira, que o diabo é o senhor deste mundo. Mas a igreja, pelo contrário, é a luz do mundo, e onde esta luz chega, ela gera influência, e ela dissipa todas as trevas. Aleluia. A luz dissipa as trevas. João capítulo 8 versículo 12 diz o que? Conhecereis a verdade. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Verdade, meu irmão. E a verdade, ela é uma pessoa, ela não é subjetiva. O mundo moderno diz que a verdade é subjetiva. O que é verdade para o Marcelo, a verdade para o André, não é a mesma verdade do que para o André. Não, é a minha verdade. Alguns dizem que Chesterton, um teólogo, diz que chegaria o tempo que nós deveríamos provar que a grama é verde. E chegamos. Bem-vindo a esta era. Se um fulano dizer que a grama é amarela, vai ser amarela. Mas eu e você acreditamos que a verdade é uma pessoa. E ela cura, ela liberta e ela transforma. A luz é símbolo de pureza, da mesma forma que o sal. Onde ela chega, ela vence as trevas. Aonde ela chega, ela vence o adultério, ela vence o roubo, ela vence a mentira, ela vence a maldade. Se rouba, não roube mais. Se usava droga, não usa mais. Se mentia, não mente mais.
Você tem a obrigação de vir como está. A Bíblia diz: vem como você está. Mas é impossível, meu irmão, você permanecer na presença dEle e permanecer o mesmo. O evangelho progressista diz: não, vem, viva aí, ó. Jesus já pagou todos os seus pecados, pode viver, só dizer good vibe, Jesus é lindo. Ah, mas eu posso fumar uma maconhinha? Pode. Posso transar com meu namorado? Pode. Aqui pode tudo, meu irmão. Cuidado. Porque quando o grande dia chegar, e vai chegar, para você não ficar batendo na porta. Deixa eu entrar. Mas lá na igreja que eu estava dizia que eu podia transar com meu namorado. Podia dizer, a igreja que eu estava podia beber. A igreja que eu estava podia usar droga. Vai lá, pega seu pastor e vai junto para o inferno. Meu irmão, é palavra. Aprendi com o pastor Rafa, qualquer coisa, briga com ele. Ele que falou sobre a justiça, a ira de Deus, briga com ele. Só estou indo no mesmo caminho. Meu irmão, você pode fumar maconha. Você pode transar com seu namorado. Mas a partir do momento que Jesus entra na sua vida, eu duvido ele te deixar a mesma pessoa. Eu duvido. Quando eu me converti, alguém pediu para eu deixar de fazer alguma coisa? Nunca. Mas o Espírito Santo entrou no meu coração, explodiu, que nunca mais eu queria ter as mesmas práticas que eu tinha. Porque é poder de Deus para transformação. É poder de Deus para salvação. É a luz. Quando ela entra, ela brilha, explode dentro de você, e jamais você é o mesmo, e traz vida em abundância, traz vida, traz direção, traz responsabilidade, traz cura. Que João capítulo 8, versículo 12 diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra é real, a palavra é viva. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e é luz que clareia os meus caminhos. João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É luz, meu irmão, é luz. Então, o Senhor te faz um convite nesta noite. Ser sal e luz para esta geração. Você que está assistindo a gente aí, Deus está te chamando para ser sal e luz. Pastor, mas eu não sei como faz, é simples, meu irmão, não tem, sei lá, é simples. É tão simples que eu nem sei como dizer. Não tem mistério, obrigado André, aleluia, glória a Deus. É simples. A Bíblia diz: todos aqueles que crê com a boca e crê no seu coração, esse será salvo, esse será luz, esse será sal. Pastor, mas como que é de um dia para a noite? Não, meu irmão, lembra que eu falei no meio da ministração do processo? E eu sempre que falo do processo, vem uma musiquinha na minha mente. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto,
É sim. Simples. E no processo, e no caminho, vamos se tornando sal e luz. Dia após dia. A Pamela diz algo, a primeira pessoa que eu ouvi falando foi ela, dizendo: o cristianismo, o processo do reino de Deus, é você começar a subir uma escada sem degrau. Mas a certeza é que sempre no próximo passo, Ele põe um degrau. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E Ele já fez para que eu e você se tornássemos sal e luz desta geração. Ele já fez para que nós fôssemos a expressão dele aqui na terra. Como? Caminhando. Como? Não desistindo. Como? Não dando vazão aos nossos desejos e vontades. Como? É matando a sua carne todos os dias. E caminhando. A Bíblia diz que Ele se revela de glória em glória, de vitória em vitória. Como Ele diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. E Deus ia dando a direção no meio do caminho. Da mesma forma que Deus falou para José. Você imaginou se Deus falasse para José tudo que ele viveria? Que ia ser vendido, que ia ser jogado lá na cova, ia ser vendido, que ia ser caluniado pela mulher de Potifar, que ia para a cadeia. Você acha que ele ia aceitar? Não, mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Que é no processo, José foi se tornando sal e luz, sal e luz, sal e luz, ao ponto de chegar a se tornar o segundo homem no Egito. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, que eu e você se tornemos sal e luz desta geração. Se coloque de pé, meu irmão. Uma certeza que eu tenho, que o Espírito Santo quer gerar isso na sua vida. Deus quer gerar isso na sua história. Como diz a canção a qual nós estávamos cantando: queimar.